E agora eu quero receber aqui no estúdio a psicóloga Amanda Abreu Silva, que vai nos ajudar com esse tema tão sério. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa, Amanda, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Larissa. Amanda, a gente vê sempre a agressão como algo de forma física, né? Mas tem também, como a gente viu no primeiro caso, a agressão psicológica. Às vezes é mais difícil identificar. Com certeza, né? Porque ela não deixa marcas no corpo, hematoma, e ela acontece muitas vezes ali dentro da casa, sem a presença de outras pessoas. Então, assim, a importância de estar atento, de instruir exatamente assim as adolescentes que começam a relação. A gente fala que o relacionamento, o namoro no início, é que as bases são estabelecidas, né? Então, você pode observar se a pessoa com que você está se relacionando é agressiva, se ele te deprecia, se ele diminui suas qualidades, suas características físicas ou comportamentais, as suas ações. Tudo isso é violência psicológica. E é algo que vem crescendo tanto quanto a violência física? O que nós sabemos é que a notificação das formas de violência, pela informação, as mulheres passam a notificar mais, por isso uma maior visibilidade, mas ela sempre existiu, né? E como que a gente consegue identificar? Porque às vezes a gente está tão envolvida naquele relacionamento que acha que é normal, isso acontece, foi só uma briguinha. Quando que a gente identifica que passou um pouco do ponto? A questão, o limite é algo incômodo. Aquela interação está te incomodando, aquela interação está te deixando para baixo. Esse é o limite. E muitas vezes, numa relação que é boa, vai tendo algumas coisinhas, algumas interações que são chamadas de violência psicológica. Então, qualquer relacionamento, as mulheres têm que ficar atentas, devolver para o parceiro que aquilo incomoda, solicitar mudança de comportamento nesse parceiro, né? Contando o quanto aquilo a deixa para baixo, a deprecia. Então, toda relação tem que tomar um cuidado. E quando já chega a esse ponto de uma agressão psicológica, como que a mulher consegue sair dessa situação? Tem que terminar mesmo o relacionamento? É algo bastante complexo, né? Porque a gente sabe que em uma relação que tem violência, ela tem afeto também. E muitas vezes a mulher vai ficando envolvida ali. O que ela pode fazer, uma vez que ela quer manter essa relação, é pedir que esse homem busque tratamento, né? Existem várias formas aí de psicoterapia, onde ele pode aprender a se comportar de forma diferente. Uma vez esse homem estando em tratamento, ela pode estar vendo aí se essa mudança está acontecendo ou não. Mas se ele não faz nada para mudar, né, essa situação permanece, ela tem que ficar atenta e muitas vezes a solução é a saída da relação. Até porque da agressão psicológica pode passar muitas vezes para a física, né? Exatamente. Mesmo que isso pode acontecer, ela pode passar para a física, mas mesmo que não aconteça a violência física, que aconteça só psicológica, ela pode trazer prejuízos que limitam, né, a vida da mulher por muitos anos, porque esse tipo de relacionamento, ele pode contribuir para a mulher desenvolver uma depressão, como foi o caso da modelo que apareceu na reportagem, ela desenvolveu um transtorno alimentar, anorexia, então é algo que tem que ser muito avaliado. Porque o que a gente sabe, a importância de explicar aqui, o ciclo da violência, né? Que ele começa com um crescente da hostilidade. Daí chega no momento da explosão, que é ou a violência física ou a violência psicológica. E daí depois que tem esse momento muito ruim da violência, o que acontece é que, em geral, o homem agressor, ele parte para o movimento de apaziguamento, de sedução, ele fica muito carinhoso, muito envolvido com essa mulher e com isso ela acaba ficando envolta ali nessa relação, como uma teia, e daí a dificuldade de sair. É por isso que muitas vezes, igual no caso da modelo, ela sofreu agressões psicológicas durante 6 anos e a gente se pergunta por que ela não separou, por que ela não saiu desse relacionamento? É exatamente por isso, como você estava explicando, né? Essa ambivalência que vai acontecendo entre afeto e agressão, né? Isso vai se intercalando e é muito importante colocar
que com a violência, ano a ano, dia a dia, ano a ano, essa pessoa que sofre violência, ela vai se fragilizando, ela vai perdendo a força de se fazer respeitar, de ter instrumentos para sair. E daí a importância dos amigos, dos familiares. A gente sabe que quanto maior a rede de apoio da pessoa, quanto maior o grupo de pessoas com quem ela pode contar na vida dela, menor o risco dela se envolver numa relação como essa. E já que a gente falou um pouco de família, de amigos, às vezes alguns amigos estão vendo esse tipo de relação, como que deve agir a família? Deve interferir no relacionamento, orientar de fora? Orientar sempre com bastante cautela, né? Porque como às vezes quem está de fora, a tendência e querendo proteger é falar, sai dessa relação. Vamos lembrar que quem está sofrendo a violência gosta da pessoa, né? E muitas vezes se afasta. Então, assim, a importância do familiar não se afastar da vítima de violência. Tentar ficar por perto, orientando, né? Orientando também a pessoa a manter o círculo social, a fazer outras atividades, a manter atividades de trabalho, porque é nesse processo que ela vai se fortalecendo, né? E conseguindo sair de uma situação como essa. Até porque muitas vezes a vítima pode ter algum vínculo maior com o agressor, né? Às vezes filho, e isso acaba segurando o relacionamento também, né, Amanda? Tudo isso, né? A questão familiar, bens, o status, mas especialmente o afeto. A gente tem que lembrar que quem comete a violência é também uma fonte de afeto para essa vítima. E para uma pessoa que passou por isso, sofreu com agressões psicológicas ou físicas, como superar esse trauma? Passar por um processo de psicoterapia, né, um tratamento psicológico é muito importante, porque ali ela vai entender o que aconteceu, que ela teve dificuldade de se defender nessa relação. Ela pode aprender a ter um treinamento de habilidades sociais aí, né? A pedir a mudança de comportamento do outro, a ser assertiva no sentido de expor o quanto o outro está afetando a vida dela, né? Técnicas que a gente fala de resolução de problema, que é o que eu poderia ter feito para sair dessa situação. Porque muitas vezes o padrão de comportamento da vítima, ela pode acabar por entrar numa outra relação e se colocar nessa posição de novo, quando ela vê ela está sendo novamente agredida. E procurar também a ajuda de um psicólogo, né? Muitas vezes. Exatamente. A gente sabe que tem a dificuldade, muitas vezes, da pessoa procurar um tratamento particular, mas procurar a rede pública, né? Ou formas de tratamento voluntários. Quando a pessoa fala, não consigo, dependendo se faz ou não tratamento psicológico, ter uma rede de amigos. Dividir o problema, né? A gente sabe que quando a gente divide o problema se torna muito mais leve. Então, é extremamente importante ter essa rede de amigos para poder dividir essas questões. Até porque se não tratar esse trauma, ela não vai conseguir ter outros relacionamentos, né? Vai depositar tudo de ruim do passado em um relacionamento futuro. Sim, isso de fato pode acontecer. Tanto a pessoa não conseguir ter uma relação, quanto ter outras relações tão ruins quanto, né? Isso acontece também com o homem, porque a gente vê bastante o homem agredindo mulheres, tanto agressão física como psicológica. Acontece o contrário de agressões psicológicas, mulheres que fazem para os homens? A cultura no Brasil é estruturalmente machista, né? Então, os homens aprendem que as mulheres são objetos. Então, na maioria dos casos, o que acontece é o homem agredindo a mulher, mas existem sim casos de mulheres que reproduzem esse padrão e acabam agredindo fisicamente, psicologicamente. Tem um tipo de violência que é muito importante a gente colocar aqui também, que é a violência patrimonial, né? Essa que mexe com os bens do próprio celular. Quando a pessoa quebra o celular da outra, ela limita a comunicação, a pessoa tem que gastar para comprar um outro celular. Isso é uma forma de violência que acontece muito. Você acha que na maioria dos casos a pessoa não percebe que ela está
está vivendo essa violência? Às vezes acha, quebrou, foi sem querer e tudo mais. No início do relacionamento pode ficar um pouco confundido com a questão dos ciúmes, né? E a pessoa está naquele processo de sedução ali, olha, ele tem ciúmes, ele gosta de mim. Mas com o andar da relação e o aumento da hostilidade, porque é isso que acontece em geral, vai aumentando a hostilidade, a pessoa vai se dando conta do quão ruim do quão doente mas mesmo com essa consciência, ela vai tendo dificuldade para sair dessa relação. E os filhos? Às vezes a criança vê o pai batendo na mãe ou falando coisas ruins para a mãe. Como que lida também com os filhos? É uma ótima pergunta. A gente sabe que um núcleo familiar, quando ele tem essas questões entre a família, ele fragiliza muito a criança. A criança ela pode desenvolver um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, fazer xixi na cama, ficar chorosa, né? Então, a importância de que o casal resolva esse conflito, né, para que a criança não fique exposta a essa situação. Porque, sim, exatamente nos primeiros anos de vida, isso tudo pode contribuir para que a estrutura psicológica da criança seja frágil, né? Depois ela passe a ser muito sensível ao estresse, enfim, tem várias consequências que podem acontecer disso. Então é importante, sim, que tire-se sempre que possível. As crianças têm que ser poupadas, né? As crianças próximo desse tipo de situação e que o casal resolva os conflitos para que as crianças possam ter um desenvolvimento saudável. Amanda, e será que o poder público está preparado para lidar com situações como essa, né? Proteger essas mulheres e tudo mais? O que nós sabemos é que vem acontecendo uma evolução nesse sentido. Está aí a Lei Maria da Penha, né? A gente sabe de ações em vários municípios articuladas no sentido de inibir esse tipo de violência, de punir, de dar elementos para que essa mulher consiga sair desse tipo de relação. Mas tem algo que é muito importante ser colocado, que é a prevenção. Nós podemos trabalhar mesmo dentro das famílias, dentro das escolas, né, para dar elemento para que as pessoas aprendam a evitar esse tipo de situação. Mesmo o homem, né? O homem, ele está causando um sofrimento quando ele agride, mas ele também está sofrendo. Então, a gente sabe que hoje está aumentando os grupos de reflexão, estão aumentando de homens para refletir esse tipo de comportamento e trabalhar outros tipos de habilidades para lidar com esse tipo de problema. É importante a gente ressaltar, então, se você aí de casa conhece alguém ou está passando por um relacionamento abusivo, que peça ajuda, né? Que não tenha vergonha de pedir ajuda, né? Exatamente, que peça ajuda, que encaminhe a pessoa, a vítima de violência, para serviços aí que podem contribuir para ela sair desse tipo de situação, que é muito triste e pode trazer consequências para toda a vida. Amanda, muito obrigada pela entrevista, adorei o nosso bate-papo. Eu que agradeço, espero ter ajudado, né, o pessoal aí de Sim. casa, esse que é um assunto tão delicado e que vem crescendo tanto no nosso país, e já fica o convite para você voltar outras vezes aqui no nosso programa. Fico à disposição. Muito obrigada. Obrigada.